Vocês já viram algum dia o pastor chorar? Vocês já viram? Ele grita e ninguém ouve o seu grito e chora e ninguém vê. Sabe qual foi a única pessoa que já me viu chorando algumas vezes? Foi a minha esposa sem nome. Vocês já viram já leram o livro A Esposa Sem Nome? A mulher sem nome. É a mulher do pastor. É a mulher do pastor. Ah, essa aqui é a esposa do pastor, não tem nome. É. Mas, amados, dizia a nossa irmã Maureen Brett, ela falava o seguinte: eu não fui chamada para ministério. Eu ajudo meu esposo no ministério. Para isso que fui chamada para isso. Nada mais do que isso. Então, muitas das vezes, às vezes a igreja ela quer que a esposa do pastor ela age como se fosse chamada para o ministério. Ela não é, nunca foi chamada para o ministério. O pastor é ele que tem aquela carga de suportar o peso, ele proteger a família. Emocionalmente, ele tem que saber trabalhar com suas emoções para poder trabalhar com as emoções dos outros. Esse é um papel difícil do pastor, né? Olha assim, mas nós temos que aprender a trabalhar. Olha, eu já estou com 35 anos de ministério e a luta é grande. Até hoje eu luto para trabalhar com minhas emoções, para poder trabalhar com as emoções dos outros. E uma das coisas que sempre eu peço a Deus é: Pai, dá-me sabedoria, conhecimento, inteligência sob a direção do Teu Espírito para eu entender teu rebanho, cuidar do teu rebanho e entender cada ovelha, porque cada um tem um comportamento diferente. Cada crente. Então vocês nunca cobrem da irmã Eliane como se ela fosse chamada para o ministério. Lembre-se bem que ela foi chamada para auxiliá-lo. E hoje é a nossa vindo para cá, né? Mês passado o pastor Júlio foi para lá, para Compensa 2, a Maliana não foi. Maliane, né? Eu confundo a Maliane com a Eliana. Então a Maliane não foi porque segundo o pastor, estava numa programação aqui. Mas hoje é minha vez de vir aqui. É uma campanha de ajuda às igrejas da Ordem dos Pastores. Dessa visita, uma visita dupla. Ele vai lá, ele foi lá e eu vim aqui. Mas o pastor tem que estar também, porque ano passado era assim. Nesse dia que eu fui pregar hoje, aqui ele estaria pregando lá na Compensa 2. Ou no dia que ele pregou lá na Compensa 2, estava pregando aqui. E aí não fica muito bom se chega na igreja e o pastor não estava. Mas agora criaram assim. Então, irmãos, mas foi dito a mim que eu trouxesse uma mensagem que falasse sobre o pastor e as ovelhas, relacionamento, tudo isso. E eu trouxe hoje uma mensagem, um recado de Deus, tanto para a igreja quanto para o pastor. E quando eu estava estudando a mensagem, eu estava estudando e aplicando também para mim, falando para mim, né? Porque quando o pastor ele prepara a mensagem, a primeira pessoa que ouve é ele. E ele faz assim: mas eu estou vivendo assim também? Eu estou agindo assim, dessa maneira? Ele faz perguntas para ele: como está o meu emocional? Então hoje nós vamos trazer essa mensagem, está em João capítulo 10, versículos de 1 a 10. João, o Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. João 10, de 1 a 10. A minha tradução é NVT, tá? Aí vai dar um pouquinho diferente da de vocês. Eu gosto também dessa tradução, mas quando eu saio, eu vou pregar em outro lugar, eu trago essa aqui, porque ela é bem levezinha, tá? É Bíblia de estudo, mas é bem levezinha, bem fininha. João 1,10, e assim diz o Senhor através de sua palavra escrita no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 a 10. Eu lhes digo a verdade: quem entrar no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta,
é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entrar pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus usar esta ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele a explicou: eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. O povo de Deus responde: amém. Querido Pai, a tua palavra foi lida. Fala a nós nessa noite através do teu servo e nos reveste do poder do teu Espírito para não falarmos de nós mesmos, mas sob a tua direção, para que teu nome seja engrandecido e o teu povo seja, ó Deus, exortado, consolado, para que possa continuar trabalhando e te servindo. Pedimos a tua graça sobre a vida do teu servo e de sua esposa, que estão à frente desse trabalho. Querido Deus, tu sabe que a vida de um pastor sem a esposa, sem a sua família, não há condição, Deus, de ele seguir adiante do teu trabalho, diante do teu serviço, guiando o teu povo. Por isso, abençoa e que ambos possam continuar te servindo a cada dia sob a liderança e sempre reconhecendo que não pode conduzir o teu povo sozinho, depende de ti. Pedimos a tua graça sobre a sua vida e sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, podei-vos assentar. Irmãos, o texto bíblico estabelece definitivo o cuidado ou o padrão que é para o pastor seguir. João ele fala, estabelecendo aqui o modelo definitivo, o padrão do pastor, como ele deve agir e como ele deve viver e cuidando do rebanho do Senhor. Jesus, ele é a porta e o bom pastor que protege as suas ovelhas, protege o seu rebanho. Veja que sempre Jesus tem trabalhado, chamado os crentes de ovelhas. Ovelhas. Mas ovelhas, ela não é cheirosa não, sabe? Ovelha é fedorenta, ovelha é teimosa, que nem diz lá no interior, é birrento, um negócio assim que eles falam, né? De birra. É. E depois que ela mete assim as patas no chão, ficava assim, ela não quer ir não, vai não. Lá o irmão pregou no dia do pastor lá na igreja, eu não preguei. Você sabe que até eu esqueci que era dia do pastor. E eu preparei a mensagem, estava preparando a mensagem, que sempre eu preparo na terça e quinta-feira. Terça-feira eu preparei uma mensagem, bem, para pregar a mensagem. Aí, quando me avisaram, que ia ser, eu soube assim de surpresa, né? Que como era o dia do pastor, era pela manhã, e que o irmão da igreja ia pregar. E aí eu preparei na quinta-feira uma mensagem, pastor e igreja, para aplicar lá na igreja. Bem, mas aqui o irmão estava contando algo muito importante, que se os pastores fizessem assim hoje, eu acho que, não sei se o trabalho ia crescer ou ia diminuir. O irmão o irmão do irmão da igreja lá no interior, ele cria ovelhas. E ele chama aquelas ovelhas todinhas lá para outro canto, ele fica lá na canoa e elas entram na canoa. Todas elas vão entrando na canoa. Ele tinha 3 ovelhas que quando chegava lá elas desviavam. Estavam se desviando e estavam querendo colocar as outras em mau caminho. Ele disse, e já tem a solução. Aí pegou as 3, passou-lhe o machado na cabeça. E a lição para as outras era,
Não sejam rebeldes, porque senão vocês vão ter o mesmo fim dessa aqui, tá? Mas é isso que é a ovelha. Por que Jesus estava falando isso, irmãos? Porque nós lutamos com seres humanos. E cada ser humano tem uma personalidade, às vezes, diferente um do outro. O comportamento pode até ser igual uns dos outros, mas a personalidade é diferente. É ser humano e cada um tem um pensamento diferente, teimoso. Mas também expressa amor. Não são todos, não é isso? Mas eles expressam amor. É o ser humano que sabe expressar amor, gratidão, afeição pelo pastor da igreja. São irmãos, quando a igreja reconhece, aí ela faz essas homenagens. E como dizia o nosso saudoso pastor Haroldo, eu não preciso dessa homenagem. Ele diz, porque a minha recompensa, quem vai me dar é Deus. Mas o homem Haroldo precisa. Entendeu a diferença aí? Aquele Haroldo Brett, o pregador, o pastor, que Deus chamou, ele tinha a recompensa dele. O motivo da recompensa dele trabalhar, ele tinha uma recompensa. Mas o homem Haroldo Brett precisava, porque isso mostrava que ele emocionalmente precisava disso. Isso trazia algo importante para ele. Então, o relacionamento das ovelhas para com ele é baseado em intimidade, reconhecimento de voz e dependência, contrastando com a exploração de falsos pastores. Esse era o relacionamento de Cristo com as suas ovelhas. Isso contrastava, era a grande diferença entre o relacionamento de Cristo com as ovelhas e com os falsos mestres. Ele mostra que as ovelhas, aquelas genuínas, elas não vão dar ouvido aos outros. Por quê? Porque ela conhece o seu pastor. Ela conhece ele. Tem um relacionamento bom. Isso vem de vários anos. Pensando nisso, nós vamos falar nessa noite sobre o cuidado pastoral e o relacionamento das ovelhas com o pastor. Cuidado pastoral e o relacionamento das ovelhas com o pastor. Primeiro, a porta e os ladrões. A porta e os ladrões. No versículo 1 a 2, ele mostra aqui a entrada. Lá no Oriente Médio, no antigo Oriente Médio, o aprisco era protegido por muros. Eu estava pesquisando, olhando como é que eram as casas antigamente. Embaixo, no primeiro piso, ficava a parte onde os animais ficavam. No segundo piso, ficava já ali a moradia. E o terceiro piso, lá em cima tinha outra morada também que eles faziam. Por isso que você vai olhar quando a Bíblia diz que Maria encontrou apenas uma manjedoura, não é? Então era ali embaixo onde os animais ficavam. E ali naquela entrada tinha uma porta. Tinha uma porta e o pastor ele ficava ali. Então era difícil para o ladrão ele chegar e entrar e querer roubar as ovelhas. Porque ele estava lá na porta. Então ele teria que pular por outro canto, procurar outra parte da casa para poder entrar e roubar aquelas ovelhas. E Jesus ele disse, eu estou bem na porta, eu sou a porta. Então é difícil a pessoa entrar e roubar as ovelhas. O verdadeiro pastor, ele entra pela porta. Ele nunca procura atalhos. Que procura atalhos não é o verdadeiro pastor. Os ladrões e salteadores, eles tentam invadir por outros meios. Irmãos, o que tem de meios hoje, sujos, para atrair essas ovelhas, como é que eles fazem para roubar essas ovelhas, atraírem elas para lá? Hoje você tem N coisas que o falso evangelho oferece. Só você olhar. E você vai ver as ofertas que são apresentadas às ovelhas para que elas possam atrair. Uma certa vez uma pessoa chegou comigo e disse assim, pastor, como eu estava em Quadajás, como é que é o culto de vocês lá na igreja de vocês? E eu disse, olha, é um culto, tem cânticos, oração, a mensagem. Tu disse, não é assim não, como é que funciona? Aí eu entendi. Eu disse, não tem dança, não tem nada disso, não tem pula, não tem essas coisas todas. Não era isso que ela queria. Saber se tinha dança para ela dançar. Bem ali tem um clube e pode ir para lá dançar.
Mas hoje, e fora disso também, são tantos meios que eles estão usando para poder atrair as pessoas, não é isso? Não é verdade? Então veja que são outros meios, com o evangelho falso e mentiroso, ofertando coisas. Disse John MacArthur que hoje estão jogando gente para dentro da igreja, lotando as igrejas, menos para o reino dos céus. Estão jogando essas pessoas. Elas não estão indo para o reino dos céus. É para dentro da igreja, que tem grande diferença. O reino de Deus e a igreja local. Tem essa grande diferença. Na igreja de Cristo não tem uma pessoa perdida. Na igreja local, pode ter. Mas o que nós vimos no falso evangelho é isso. Esses falsos mestres, pastores, enganadores estão fazendo isso. Então, esses falsos mestres, eles lideram, eles implantam ideologias que procuram explorar o rebanho em vez de cuidar dele. Eles não estão ali, irmãos, com interesse de cuidar da vida de cada pessoa. Não, era isso que Jesus estava mostrando. Desde aquela época de Jesus, aqueles falsos mestres, eles não interessavam para eles a vida daquelas pessoas. Mas tinha outra coisa que interessava para eles, era o que elas queriam, poderiam produzir, o leite. Era o leite que ele desejava delas. Sabe o que é o leite? Era dinheiro, as contribuições dela. Você vai ver isso lá no Velho Testamento, ele diz assim, olha, Jeremias falando, e tantos profetas falando, e Deus falando assim, vocês pegam a gordura das ovelhas, não é isso? Ficam para vocês, mas não cuidam dessas ovelhas. Não cuidam dessas ovelhas. Então, esses são os falsos pastores, a porta e os ladrões. A porta está aberta, mas o pastor diz assim, eu estou bem na porta, na entrada. É isso que Jesus estava dizendo. Segundo, o reconhecimento e a intimidade. O reconhecimento e a intimidade. Versículo 3 a 5, Jesus fala desse reconhecimento e da intimidade das ovelhas. Olha o que ele diz. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido. Antes, fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Então veja bem, isso aqui ele está mostrando aqui do relacionamento que há entre o pastor e as ovelhas. A intimidade que existe entre elas. Elas vão conhecer o pastor e o pastor conhece as suas ovelhas. Quando eu estava para sair de Codajás, eu falei uma certa vez para o irmão que era o meu auxiliar. E eu disse para ele assim, irmão, eu gostaria muito que o senhor ficasse aqui como pastor da nossa igreja. Ele olhou para mim e disse, pastor, não quero. Esses irmãos não vão me respeitar como respeitam o Senhor. Primeiro, quando perguntarem para mim, quem é esse irmão? Ele tem um sítio e tem um comércio, nada mais do que isso. O senhor veio de Manaus, é estudado, tem conhecimento. Eu ouvi o que ele disse. Eu disse, irmão, mas tem um detalhe, que esse respeito que eu tenho aqui não é de hoje. Tem 13 anos está com vocês. Então já tem uma intimidade, um reconhecimento. Os irmãos conheciam mais ou menos a mim e eu também a igreja. Então veja bem, é isso aqui, a relação, esse reconhecimento e a intimidade. Você a cada dia vai conhecendo o seu pastor. Essa relação é profunda. É uma relação profunda entre o pastor e as ovelhas. Acontecia isso com Cristo e as suas ovelhas. Ele e os discípulos, quando ele os chamou para serem seus discípulos. As ovelhas conhecem a voz do pastor porque ele as chama pelo nome. Deus, Cristo, ele conhece as suas ovelhas, ele conhece cada crente. Lembro-me que uma certa vez nós fomos fazer um culto em Anamã, eu estava em Codajás, culto na congregação em Anamã, e na volta nós fomos no barco, era pregador. O barco gostava de pregar. Para onde a gente ia, ele estava encostando lá porque estava pregando. E na volta, o bicho pregou. O irmão parece que vinha conduzindo o barco, ele olhou e viu um rebocador que vinha com uma balsa. Balsa é igual carreta, ela para assim, você pode frear.
que ela vai andar uns 100 metros ainda, se freando. E ele, na maluquice dele, e pela graça de Deus, irmãos, ele passou, quando ele estava assim uns 100 metros, eu acho que da balsa, o pregador parou, começou a pregar. E nós encostamos, quando nós fomos encostando na beira, a balsa passou por nós. Se pega, era... Poxa, né? Mas então... E aí o pastor Gilmar, na época, ele foi pregar lá, né? E ele começou a orar, ele disse: Senhor, Tu conheces cada ovelha pelo seu nome. Portanto, agora que Tu está vendo aqui que essas duas ovelhas vieram fazer esse trabalho, agora estamos de volta. Assim, vem nos ajudar. E depois o irmão chegou comigo e disse: pastor, o senhor acabou o seu estoque de oração, né? Porque o senhor já orou hoje pedindo que Deus abençoasse a nossa volta. Então, irmãos, isso aqui, as ovelhas, elas conhecem a voz do pastor, porque ele a chama pelo nome. Então, Deus lhe conhece pelo seu nome. Cada crente, Deus conhece pelo nome. E quando ele olha para você, aquele lugar onde você gosta de sentar. Lá em Guarajás tinha um irmão que ele sentava no segundo banco. E era mais encostado assim, ele ficava bem no meio. E quem sentasse naquele lugar dele ali, quando ele chegava, ele dizia: irmão, aqui é meu lugar. E você saísse porque ele fazia confusão. O irmão já sabia, eu conhecia aquele que fazia assim, né? Mas então, aqui o pastor, ele conhece a voz das ovelhas, chama pelo nome, e quando você falta, eu estava ouvindo aqui o irmão Elias falando, né? Eu pensei também que fosse só eu que falasse assim para os irmãos lá na igreja, né? Que tem uns que teimam em faltar o culto e outros chegam atrasados, bem atrasados. Ainda tem aqueles que quando chega atrasado ainda fala com o irmão, na hora, está ouvindo a mensagem, está pregando e está falando. Mas então veja bem aqui, o reconhecimento dessa intimidade, ele chama pelo nome, e não é uma obediência cega, não é uma obediência sem conhecimento, não, é uma obediência de conhecimento, de intimidade, de relacionamento do crente para com Deus. Irmãos, o relacionamento de cada um de vocês, de cada crente, para com os outros, para com a igreja, depende do relacionamento com Deus. A ovelha, que Jesus está chamando de ovelha aqui, ele está dizendo assim: olha, esse relacionamento comigo vai atingir aos outros, mas se vocês não tiverem um relacionamento bom comigo, se vocês não andarem na intimidade comigo, se vocês não me ouvirem, jamais vocês vão ouvir o pastor, nem tampouco ter comunhão com os outros, porque a comunhão de cada um depende da nossa comunhão com Deus. Se você não está em comunhão com Deus, pouco vai interessar para você se faltar ao culto ou não, se vai perturbar o pastor, se vai chateá-lo. Isso para você não interessa, porque não está em comunhão com o seu pastor, que é Cristo. Eu digo lá na igreja que eu sou o co-pastor da igreja, porque o primeiro pastor dela é Jesus Cristo. Quando você olha, o pastor está pregando, você diz: olha, o pastor está pregando. Você só enxerga uma pessoa, mas se você olhar para ele mesmo, você vai enxergar duas pessoas: o pastor auxiliar e o pastor principal, que é Jesus Cristo, que está com ele, falando através do pastor auxiliar para as suas ovelhas, o seu rebanho. Então a intimidade com Cristo nos leva a ter intimidade com outros irmãos. A comunhão com Cristo me leva a ter comunhão com a igreja, e a comunhão com o meu pastor. As ovelhas têm comunhão com o seu pastor, e com a esposa do pastor, com a família do pastor, o cuidado. Por isso que não é uma obediência cega, é um vínculo de confiança construído com o tempo. É um vínculo de confiança construído com o tempo. E por esse vínculo de confiança, elas seguem. E Jesus estava dizendo assim: olha, esse tempo todinho eu tenho andado com vocês e vocês têm me seguido, porque vocês me conhecem e sabem que eu sou, e eu passo segurança para vocês. Vocês sabem, vocês me conhecem. Então, a vida do pastor, a autoridade dele, que não é autoridade, não é autoritarismo, veja bem, autoridade não é autoritarismo. Quando ele passa a ser autoritário, ele já está perdendo o pastor, a autoridade de pastor. Ele já está dizendo assim: ei, eu estou sem autoridade, já não estou mais sendo respeitado. Ei, eu não tenho mais forças.
Aí eu vou gritar, aí eu vou ser autoritário para ver se vocês me respeitam. Mas não é, é um relacionamento. Esse relacionamento com as ovelhas dos crentes, Jesus está dizendo, o reconhecimento e essa intimidade, nos leva ao seguinte, que o mesmo vínculo entre os crentes e Cristo deve haver com o pastor e é fundamental, espiritual e de pastoreio, baseado em respeito, confiança e submissão mútua. Esse mesmo relacionamento que os crentes têm para com Cristo, deve haver também para com o seu pastor. Isso é fundamental, espiritual, e faz parte do pastoreio. Está baseado, irmãos, em respeito, confiança e submissão mútua em Cristo. Primeiro, você não é submisso ao pastor se não for submisso a Cristo. Se você não respeitar a Cristo, se você não amar a Cristo, você nunca vai amar o seu pastor, nunca vai amar ele como pastor, aquele a quem Deus colocou para conduzir seu rebanho. Você nunca vai obedecê-lo porque você não obedece a Cristo. É a mesma coisa que Deus disse: mulheres, sede submissos a vossos maridos. Mas vocês já pararam para pensar que quando a mulher ela está doente, a casa parece que balança, né? O marido, ele é aquele que trabalha, faz tudo, traz para dentro de casa. Ele luta, ele cuida da sua família, que é um homem respeitoso. Mas quando a mulher adoece, parece que tudo é diferente, não é isso? Tudo é diferente. Ela é aquela que coloca harmonia no lar. Ela é aquela que fortalece. Ela está ali. É aquela mulher que age dentro da família, que age junto com o esposo, o pastor, com os filhos. É a ação dela. Veja a importância. Quando a Bíblia está falando de submissão aqui, não é que nem está dizendo agora esses por aí afora, que dia 29 agora vai ser votada a tal da PL misoginia. Se ler esse versículo na Bíblia, mulheres sejam submissas, como eu estou falando agora, isso é considerado crime. No mesmo crime que é de racismo, inafiançável. Tá? Mas eles nem entendem da Bíblia, quando a Bíblia está dizendo que essa submissão, ela diz assim, é submissão em primeiro lugar a Deus. Como a igreja é submissa a Cristo, ela reconhece ele cabeça, o homem é a liderança, mas veja bem que essa mulher, ela está aqui ao lado dele, que sem ele ela não pode, o homem não vive. Por isso que Deus disse que o homem não podia viver só. Então aqui há esse relacionamento das ovelhas, está baseado em respeito, confiança, submissão mútua em Cristo, o cuidado recíproco, da mesma maneira como o pastor ele apoia o crente em momentos de dor e alegria. A congregação ou a igreja tem o dever de sustentar e orar pela vida do pastor e família. Dessa mesma maneira, desse mesmo modo, o pastor ele ora pela igreja. Muitas das vezes pela madrugada, ele se levanta, às vezes está lá sentado ou deitado, ele está orando em favor da igreja, e levando o nome de cada um. Ele ora para você, ele ajuda, você está com um problema, corre lá com o pastor. E dessa mesma maneira eu quero dizer que o pastor era um ser humano igualmente a todos. Ele tem emoções igual a você. Ele age dessa maneira. Tem uma mente pecaminosa igualmente a sua. Você sabia disso? E é essa mente pecaminosa que ela luta, que às vezes ela quer atrapalhar o pastorado. Ela disse, que daí não tem mais jeito não, pode deixar. Manda ele embora logo. E às vezes a esposa diz, mas fulano, tu já está tanto com aquele fulano, aquela irmã, aquele irmão. Irmão, eu dizia para vocês, eu tenho lutado com tanta gente que às vezes eu pergunto para Deus, isso é ovelha ou é bode? A vestimenta é de ovelha, mas o cheiro é de bode. O cheiro é de bode. A gente fica perguntando, mas aí ele fica ali ainda, clamando a Deus, orando em favor daquela ovelha. O cuidado recíproco, da mesma maneira, então se deve agir. Autoridade espiritual. Então veja bem, autoridade espiritual. O vínculo exige submissão à autoridade do pastor nas questões eclesiásticas. O que é questões eclesiásticas? O que significa isso? São assuntos de
Então, a igreja, ela é submissa sob a autoridade do pastor. Lembre bem que não é autoridade, autoritarismo. Eu quero assim, tem que ser assim. Uma certa vez uma pessoa chegou comigo e falando como é que o pastor agia, ela se sentia triste, daquela maneira. Bem, eu não podia dizer nada, porque eu não sei, porque podia depois ela chegar lá e dizer, o pastor, ela disse que o pastor está errado dessa maneira. Você vai dizer assim, ore em favor do seu pastor, que Deus tem uma resposta. Mas então, irmãos, aqui, é esse cuidado que a igreja tem que ter, autoridade espiritual. Lembrando que o pastor, ele é a autoridade representativa, autoridade espiritual representativa de Deus na igreja, tá? Ele é essa autoridade espiritual que representa Cristo diante do seu rebanho. Por isso que o cuidado dele é grande, a responsabilidade é grande. O cargo de pastor é o mais humilde que tem, mas de maior responsabilidade. A Bíblia não diz que o crente vai dar conta da vida do pastor perante Deus, diz isso. Mas ela não diz que o pastor, ele cuida das suas ovelhas e vai prestar conta com Deus pela vida de cada um. Paulo não disse que ele procurava apresentar, ele trabalhava para apresentar essa igreja gloriosa, justa, diante de Deus? Mas ele fala isso dos membros, que o membro luta para apresentar esse pastor dessa maneira diante de Deus? Não. Então veja a responsabilidade que ele tem, essa autoridade representativa espiritual de Deus para com a igreja. E a igreja, ela deve reconhecer a autoridade espiritual dele, que está ali porque foi Deus que colocou. Terceiro, liderança segura e liberdade. Liderança segura e liberdade. Está no versículo 4 a 6. Versículo 4 a 6. O verdadeiro pastor, ele guia, ele protege e caminha à frente do rebanho. O papel do verdadeiro pastor, segundo os princípios bíblicos, envolve. Segundo Ezequiel 34:1, 1 de Pedro 5, você vai lá olhar Ezequiel, capítulo, se você quiser ler todo o capítulo de Ezequiel, leia 1 de Pedro capítulo 5, eu preguei lá na igreja aqui, em 1 de Pedro 5, de 1 a 4, sobre o papel do pastor, sobre o pastor. Então, o papel do verdadeiro pastor, segundo os princípios bíblicos, envolve, primeiro, guiar pelo exemplo, andar na frente para que as ovelhas o sigam e não por força bruta. Jesus, ele ia na frente, ele disse, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e siga na minha frente. Foi assim que ele disse? Ele falou, né, após mim, quem dirige é o pastor, Cristo. Então aqui o pastor, ele é guiar pelo exemplo. O exemplo dele, as ovelhas o seguem. As ovelhas o seguem. Elas devem seguir o exemplo do pastor. E seguir o bom exemplo da esposa do pastor. E você olhar para a irmã, eu disse no domingo para a igreja, irmãos, vocês olharem para os meus defeitos, mas não olhe para eles, não olhe para as qualidades minhas, que é melhor você olhar para os defeitos, porque se você olhar para os meus defeitos, você vai se entristecer. Se olhar para o defeito da minha esposa, você vai se entristecer. Olhe para as qualidades dela, porque às vezes, irmãos, o alerta para o rebanho de Deus, se olha para a esposa do pastor, olha para os defeitos delas, não é isso? Mas não quer olhar para, não quer praticar, não, porque eu faço assim, a esposa do pastor também faz. Mas aquilo que a esposa do pastor faz de bom, você não quer fazer também, não quer seguir. Os defeitos, o pastor ele age assim. Então, siga o exemplo de Cristo. Então, guiar pelo exemplo. O pastor, ele deve ser o exemplo da igreja. Segundo, servir com amor. Servir com amor. O amor aqui é o amor incondicional. Porque se fosse servir, amor incondicional, irmãos, é aquele amor que a pessoa não merece. O amor do marido para com a esposa é o mesmo de Cristo para com a igreja, é um amor incondicional. Um dos grandes problemas conjugal é isso, é que o esposo ou a esposa ama, não com amor incondicional. Muitas das vezes não é um amor incondicional, aí ele olha para ela assim, falando isso, você não merece. Nem meu amor. Aí ela diz, mas você também. Você não merece meu amor. Você é muito ruim. E aí fica discutindo aquela briga entre os dois, não é isso? O amor é incondicional.
Jesus, ele sabe que nós somos cheios de defeitos, não é verdade? Mas ele nos ama incondicionalmente. Já pensou se ele nos tratasse como nós merecemos? Que o Jeremias disse que as misericórdias de Deus é a causa de nós não sermos consumidos? É só olhar para Cristo, o bom pastor, que você vai olhar assim. E olhe para você, quem é você, como é que Cristo te vê. Servir com amor. Não pastorear por ganância ou domínio, mas com disposição e amor genuíno pelo rebanho de Cristo. Isso aqui exige isso. Um amor genuíno, uma disposição de trabalhar em prol do rebanho de Cristo. Versículos 7, 8 e 9, nós temos a declaração de Cristo. Ele diz isso no versículo 7, 8 e 9. E ele diz assim, dessa maneira. Por isso ele a explicou: eu lhes dou a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Aqui ele está falando aqui, veja aqui a declaração dele. Ao declarar-se a porta das ovelhas, qual é a declaração? É que ele declara-se a porta das ovelhas. E ao declarar isso, Jesus ele garante proteção e liberdade para entrar e sair e encontrar alimento. Porque a porta era aquela entrada. Ele disse: eu estou cuidando de vocês, eu tenho o alimento necessário para que vocês possam se alimentar, viver a cada dia aquilo que vocês precisam, eu tenho. E eu tenho segurança, vocês têm liberdade comigo para entrar e sair. Essa declaração que ele colocou. Isso significa, irmãos, que o cuidado pastoral exige alimentar as ovelhas, levando-as ao único caminho seguro. Cuidado pastoral é alimentar as ovelhas, protegê-las, dar segurança a elas e conduzindo ao único caminho seguro, que é Jesus Cristo. Oferecendo a elas isto, a proteção. Livrando-os dos falsos ensinos, a provisão espiritual e a liberdade com pastagem abundante, que é a palavra de Deus, abundante para a vida das ovelhas, daquilo que nós precisamos. Não é necessário de você buscar em outros cantos, pois o pastor, ele dá esse alimento. Seguir o exemplo de Cristo envolve atitudes concretas no pastoreio diário. Seguir aqui, nessa declaração aqui, do versículo 7, 8, 9, nos mostra que seguir o exemplo de Cristo envolve atitudes concretas no pastoreio. Isso é para o pastor, mas serve também para as ovelhas. Então, ser o caminho. Jesus disse que ele é o caminho e ele é a porta. A porta. O verdadeiro pastor deve guiar o rebanho exclusivamente para Cristo. Ele não é dele, o rebanho não é dele. Eu sempre digo na igreja assim: irmãos, orem em favor por 3 coisas que eu peço sempre que vocês orem, porque eu oro. Primeiro, que Deus nunca me deixe guiar o rebanho dele como minha propriedade, nem com mão de ferro e nem por ganância. Nem por ganância. No dia que eu resolvi, que eu fui para a Codajás, que eu pedi demissão da empresa, na empresa onde eu trabalhava eu ganhava muito mais do que quando eu fui para a Codajás. Tinha plano de saúde, tinha tudo, tinha cesta básica no final do mês, tinha transporte, tinha tudo. E me chamaram de louco. Eu disse: mas eu faço tudo isso de novo. E o médico me disse que eu estava em conflito. Ele perguntou para mim assim: o teu salário que tu ganha da tua igreja, dá para você fazer essas coisas que você queria ajudar teu pai, tua mãe? Eu disse: não. Ele disse: tu estás em conflito. Eu disse: doutor, eu faria tudo de novo. Não estou arrependido não. Chamado. Porque há 3 tipos de pastores. Eu ia falar sobre isso, mas orando a Deus me deu isso aqui. Mas o pastor assobiado é aquele que se chama, ele faz de tudo para ser pastor, faz de tudo, tudo mesmo. Segundo, é o pastor que a igreja chama. A igreja chama ele, porque às vezes é aquela pessoa que está ali trabalhando dentro da igreja como evangelista, ele faz um bom trabalho, e a igreja esquece de perguntar a Deus se é segundo o coração dele. Esse a igreja chama. E às vezes tem problemas com a igreja, às vezes essa família se decepciona. E existe o terceiro pastor, que é aquele a quem Deus chama. Esse, filho, pode cair chuva de canivete, porque tem a chuva de canivete fechado, né? Mas é de canivete aberto mesmo. Pode ver o que tiver, mas ele está ali, ele não rega.
ele vai em frente. Chora às vezes diante de Deus, clamando a Deus pelas ovelhas. Então, é o caminho. Ele rejeita atalhos, ensinos falsos e interesses próprios. Protege e salva. Em tempos bíblicos, o pastor deitava-se na porta de entrada do curral, tornando-se a própria porta para proteger as ovelhas de predadores. Espiritualmente, isso é zelar pela integridade espiritual do rebanho, para que não entre nada que venha contaminar a vida espiritual do povo de Deus. É rejeitar tudo aquilo que o falso evangelho dá. É rejeitar tudo aquilo que o mundo oferece. O pastor ele tem que estar ativo porque vem essas ofertas para ele. Uma certa vez alguém me perguntou: pastor, o senhor não está do lado errado não? Eu disse: que lado? Então, porque o senhor está com... Essa igreja tem tanto tempo aí que na compensa e ela não está... O templo não está lotado. Bem ali tem uma igreja que eu conheço, que ela começou um dia desse, está super lotada. Eu disse: não, meu irmão, eu estou do lado certo. O lado errado é o de lá. O pastor ele tem que ter confiança naquilo que ele está seguindo, que é Cristo. Naquilo que ele está ensinando. Se ele não tem confiança, segurança, como que ele vai poder conduzir o rebanho do Senhor e passar confiança para os que estão seguindo ele? Ou seja, para as ovelhas. Então, promover essa liberdade, em vez de aprisionar o rebanho por ensinamentos humanos, o pastor deve conduzir as ovelhas à verdadeira liberdade que é Cristo, dando-lhe condição para entrar e sair com segurança. Aqui é um relacionamento entre o pastor e as ovelhas. Elas confiam nele pelo ensinamento que ele dá, é bíblico. Eu sou conhecido como radical, conservador e tradicional. E tem uma outra coisinha que me chama de vez em quando, eu ouço. Porque às vezes tem crente que fala do pastor lá fora e pensa que depois ele não vai saber, né? Mas eu sou conhecido como chato. Mas o chato tem a bondade do chato. Você sabe por quê, irmão? Porque o chato não rola. Você já viu o chato rolar? Mas o que é gordinho roliço rola. É isso. Mas, irmãos, por quê? Por causa da segurança. Então, quando o pastor ele é seguro naquilo que ele está ensinando, a Bíblia é Bíblia, não é a vontade dele. Eu disse para ele: mas se fosse fazer a minha vontade, irmãos, eu estava com o templo aqui lotado. Lotadinho. Agora, se eram crentes, eu não sei, né? Mas o que eu queria que era dinheiro, eu ia ter. Quarto e último, o cuidado que protege. No versículo 10 ele fala isso. No versículo 10 diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Aí ele diz: eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Na minha tradução aqui diz que satisfaz. Vida abundante. Cuidado que protege. Diferente do ladrão, que representa tudo o que rouba, mata e destrói. Representa tudo aquilo que mata, rouba e destrói. O ladrão aqui, irmãos, a Bíblia está falando, é todo aquele falso, é um mentiroso, que ele destrói, mata a vida espiritual de qualquer uma pessoa. Ele arrasta, ele destrói. Diferente de Jesus Cristo. Jesus veio para que o rebanho tenha vida, vida em abundância, no versículo 10. O modelo de Cristo, ele molda o verdadeiro pastor em 3 pilares fundamentais aqui. O modelo de Cristo, o pastor que segue esse modelo, o pastor que procura caminhar como Cristo caminhou, como ele ensinou as ovelhas, porque aqui nós temos o modelo pastoral. E o modelo de Cristo é aquele cuidado que protege. Então o propósito do pastor não é explorar o rebanho. O pastor que segue o padrão de Cristo, ele é modelado em 3 pilares fundamentais. Primeiro, sacrifício voluntário. Sacrifício voluntário para o pastor. Enquanto eu estava estudando, eu estava olhando e meditando. O sacrifício, como o pastor se sacrifica. Me lembrei que meu pai sempre dizia assim: um pai é para 100 filhos e 100 filhos não são para um pai. Um pastor é para 200, é 100, é 50, é 20, é 10. E quantos forem, 200 membros. Mas os 200 membros não são para um pastor. Estava uma vez conversando com um pastor e ele disse assim, o irmão olhou para ele assim e disse: pastor, eu vivo com salário, por que o pastor também não pode viver com salário mínimo?
Você viu como é que é? Irmãos, eu soube agora um relatório de um pastor, que a igreja pensa que o pastor não é ser humano, ele come vento. Se ele vier vestindo, ele passar o mês todo vestindo uma camisa, só aquela camisa, Chico tira, mané veste, os irmãos começam a falar assim, o pastor só tem aquela camisa. É igual o camarada que olha assim para a mulher do outro, né? Aquela que passa na rua e diz assim, a mulher bonita, a mulher cheirosa, rapaz. Não é aquela lá de casa não, que é fedorenta, não sei o que, nem se ajeita, não é por causa de coisa. Mas ele não dá condição para a mulher dele se ajeitar. O ruim é ele, não é ela não. Quer ter uma mulher cheirosa? Quer ter uma mulher bonita, bem arrumadinha? Mete a mão no bolso e diz, mulher, tá aqui, vamos lá na loja, vamos lá, escolhe lá, eu vou pagar. Escolha um perfume aqui, essas colinhas aqui, escolha para você aqui. Faz isso. Uma roupa bonita para ela, tu vai sair do lado dela que alguém vai olhar e dizer, olha que mulher bonita, rapaz, mulher cheirosa. É assim, irmãos, cada vez você olha assim, uma vez uma pessoa disse para mim assim, eu conheço o pastor de determinada igreja que ele tem um conhecimento extraordinário. O pastor da minha igreja dá aquele arroz com feijão. Eu conheci o pastor que ele tinha falado, eu disse, mas irmão, você sabe como é que a igreja faz com aquele pastor? Ela paga para ele participar lá fora de cursos, de tudo mais, ela investe nele. A igreja tem biblioteca. A sua igreja faz isso? Ele se calou. Sacrifício voluntário. Então esse pastor, irmãos, ele teve que abandonar o ministério, arranjar emprego para sustentar a família dele, estava passando fome. Isso é triste. Ele estava se sacrificando, chegou até o último que ele não aguentou mais, aí ele teve que fazer isso. Assim como Jesus entregou sua vida na cruz, o pastor ele investe seu tempo, energia e recursos emocionais para proteger e guiar as ovelhas. O pastor é aquele que tem que ter conhecimento, ele pesquisa, ele busca, ele vai, procura de conhecimentos para transmitir para a igreja. Eu estava estudando sobre a vida de Jeremias, é uma mensagem que eu vou pregar na igreja sobre a vida de Jeremias. Quanto custa o custo de uma palavra que você dá para alguém quando essa palavra não é aceita? Quanto você paga, quanto custa? E eu olhando assim a vida do Jeremias, irmãos, foi difícil, né? Então, eu fiquei pensando, agora, investir o tempo. Aí eu, descobrindo lá, encontrei Panorâmica Teológica, eu fui examinar lá. E eu me apaixonei por aqueles livros. Isso ali que diz assim, mas tem um bocado de livros aqui, ó. No passado eu contei, eu tinha 400 e poucos livros, mas eu dei um bocado já. Mas eu tenho lá num pendrive que parece que tem 100 livros, que os meus 50 são 100 livros. Um bocado assim. Mas o que acontece, irmãos? É porque cada ano vai surgindo livros com temas diferentes, você olha, examina, é bom. E você lê aquele livro, dali você tira coisas boas para a igreja. Então ele investe tempo, investe recursos, energia, recursos emocionais para proteger e guiar o rebanho. Ele sofre emocionalmente. Por isso que ele tem que trabalhar com o seu emocional, saber lidar com tudo isso, porque senão ele vai adoecer. Aí a Bíblia nos diz, Jesus entregou a sua vida, assim o pastor ele entrega a sua vida. Ele deve manter-se no foco na vida abundante. Foco na vida abundante. O propósito do pastor não é explorar o rebanho, mas sim promover crescimento espiritual para todos. Crescimento espiritual para todos. Isso está dentro do cuidado que protege. Se ele cuida e protege as ovelhas, então ele procura investir tempo e também o foco na vida abundante. O propósito dele não é explorar o rebanho, mas sim promover crescimento espiritual para que a igreja cresça espiritualmente, tenha conhecimento mais de Deus. E o cuidado que protege, o terceiro aqui sobre o cuidado que protege, aliás, o quarto, amor incondicional. Ele conhece profundamente suas ovelhas e é reconhecido por elas. Veja bem, ele conhece profundamente as ovelhas. O pastor, ele conhece, ele sabe, ele olha, ele procura estudar mais ou menos cada crente. Ele observa o comportamento de cada um. Da igreja eu estou dentro de 21 anos. Então eu já sei mais ou menos o comportamento de cada crente. Procuro olhar e observar. Estudar comportamento,
temperamentos, como que funciona esse temperamento, personalidade, tudo isso. Procuro estudar para poder aplicar um pouco. Mas, irmão, eu não esqueço disso, porque sem isso aqui, o pastor não pode conduzir o rebanho. A orientação do Espírito Santo que conhece a mente de cada um. Nós conhecemos, eu posso conhecer através de cada relacionamento como o crente ele age, quando ele põe para fora aquilo que está lá dentro dele. E aí isso a gente passa a analisar essas coisas. Amor incondicional. Conhece profundamente suas ovelhas e é reconhecido por elas. Ele não foge diante de crises ou desafios, mas ele permanece firme para amparar quem precisa de ajuda. O pastor, ele não foge, não arrega, não volta atrás, ele vai em frente. Você não viu quando o irmão perguntou para mim assim, essa pessoa, né? Perguntou para mim, você não está do lado errado, não? Eu criasse um sapato, né, um negócio, um sapatinho de fogo lá dentro. Ela de repente estava cheia, não estava? Pintar tudo de pretinho assim, colocar umas luzes, aquelas que brilham assim, que ele faz mal para a saúde da pessoa, tá? Faz mal terrível para o cérebro. Estava pesquisando sobre aquilo ali. Aí estava cheio, principalmente de jovem. Jovem que não tem conhecimento, segurança nenhuma das Sagradas Escrituras. Concluindo, irmãos, o cuidado pastoral verdadeiro deve seguir o modelo de Cristo. O cuidado pastoral verdadeiro, ele segue o modelo de Cristo. Não está baseado no controle, nem em interesses egoístas, ou seja, interesses dele mesmo, ou na imposição de dominar. Essa é a qualidade do ladrão. É dominar o rebanho, fazer com que esse rebanho seja submisso a ele, pela imposição dele ao rebanho. Não dá direito você dar sua opinião, a opinião que vale é só a dele, porque ele tem interesse próprio, explorar o rebanho. O contrário disso, o pastoreio autêntico promove o desenvolvimento espiritual e emocional por meio de relacionamento pessoal. É isso aqui que o verdadeiro pastoreio ele promove. Desenvolvimento espiritual, emocional, através de relacionamento pessoal. É nesse relacionamento pessoal que ele passa a conhecer os irmãos, que ele passa a desenvolver isso aqui. Desenvolvimento espiritual e emocional. No relacionamento pessoal, é um relacionamento de transparência e da oferta de um ambiente seguro. Ou seja, o pastor ele passa segurança para as ovelhas e os irmãos têm confiança nele. É aquele que tem confiança, porque ele sabe, você vai chegar lá e contar o teu problema para o pastor, não é isso? O pastor ele sabe dos problemas de quase toda a igreja. Eu estava conversando com um pastor e ele estava dizendo assim, pastor, eu terminei de pregar, foi só descer, quase que o irmão iria me encontrar lá no púlpito, foi só, enquanto estava pregando, mas eu desci e ele já veio no meu conto, quando terminou, ele já veio. O senhor pregou para mim lá do púlpito, era para mim que o senhor estava pregando. Eu sei disso, o senhor conhece o meu problema. O senhor estava falando, era para mim, pastor. E assim, com o dedo para ele, ó. Ele disse, não, irmão, estava falando para a igreja, meu amado. Era para a igreja, pregando para a igreja. Não, eu sei. Então veja bem. Mas não é assim. Então o pastor, ele conhece, ele sabe. Isso, eu falo aqui de relacionamento das ovelhas com o pastor. Você confia nele. A essência de cuidar do rebanho é levar as pessoas ao reconhecimento à voz de Cristo, o bom pastor, e a desfrutarem da vida plena e abundante que ele oferece a todos que o seguem. Esse aqui é a finalidade de tudo do pastor. É o cuidado essencial de conduzir o rebanho à pessoa de Jesus Cristo, a essa voz saudável, uma voz amiga do bom pastor, e o rebanho vai desfrutar desta plena comunhão de uma vida abundante que Cristo oferece. Se você quer viver esta vida abundante e plena que Jesus Cristo dá, siga a orientação do pastor, siga Jesus Cristo, os passos dele, que ele vai te guiar, meu irmão, e eu te garanto que você vai ser uma pessoa, uma ovelha abençoada,
uma ovelha que glorifica o nome do seu supremo pastor, que é Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe. Pastor Júlio.